Olá, voltando para continuar falando com vocês sobre crescimento econômico, sobre os fatos utilizados, né? A gente vai continuar a nossa conversa aqui, né? Falando, né, do que é crescimento econômico, tá? Deixa eu botar aqui. O que é crescimento econômico, né? Um ganho sustentável de padrão de vida ao longo do tempo, tá? Isso é muito importante, que a gente fale sobre isso, sobre ao longo do tempo, ganhos sustentáveis de padrão de vida. Por quê? Porque a gente quer diferenciar crescimento econômico de variações anuais de PIB ou variações cíclicas de PIB, né? Então, que tanto pode ser ciclos econômicos, estamos num ciclo econômico bom, um ciclo econômico ruim, então o PIB no ciclo econômico bom ele aumenta, no ciclo econômico ruim ele se reduz, né? Ou que tenha uma sazonalidade, né? Num trimestre é mais alto, num trimestre é mais baixo, né? Ou que seja uma coisa assim de curto prazo, que tem um choque, por exemplo, como o Covid, um choque que vai reduzir, né? Que, assim, afeta, né, o PIB. Não é isso que a gente quer observar quando a gente está falando de crescimento. A gente quer observar, né, padrões de longo prazo e que eles realmente signifiquem uma melhoria, né, de padrão de vida das pessoas no tempo de vida da pessoa, né, e não, eu estava indo bem e aí aconteceu uma crise e aí eu já não consigo mais me empregar tão bem. Bom, isso não é crescimento, não é um padrão sustentado, né, de ganho, um ganho sustentado de padrão de vida, né, um ganho sustentado de padrão de vida é dizer, olha, né, nossos avós, né, eu não sei de vocês, vocês já são tão mais novos do que eu, mas meus avós eram migrantes que vieram trabalhar na agricultura, como trabalhadores agrícolas, né, analfabetos, semi-analfabetos, né, e hoje eu sou uma professora universitária com PhD, né, meu pai não tinha graduação, minha mãe tinha graduação, né, então, e não é só em termos de educação também, mas em termos de segurança, né, e do que a gente tem, né, dos bens, então, meus avós foram pobres, criaram os filhos com dificuldade, né? Meus pais já puderam dar uma condição um pouco melhor, né? E já o meu filho já não sabe o que é, né? Não ter o que ele quer, né? Passar vontade. Já não sabe mais o que é passar vontade, né? Já é um padrão diferente, né? Já tem acesso a muito mais coisas que eu não tive, né, quando criança. Já viajou, já tem uma experiência, né? Então, é esse tipo de ganho de padrão de vida que a gente está falando, né? Isso não é uma coisa que vai se reverter por causa de uma crise, um choque, um ciclo econômico, né? Isso é um padrão sustentado de melhoria, de ganho de padrão de vida, né? E esses ganhos sustentáveis de padrão de vida é um processo recente na história da população, né? Ele vai acontecer ali mais ou menos depois da Revolução Industrial, né? Então, até o século XVIII, esses ganhos de padrão de vida eles foram modestos, né? Então, ocorreu algumas vezes, né, no Império Romano e na Europa, né, mas não foi sustentável, porque eles viam essas civilizações, né, elas cresciam, aí depois elas caíam, né? Praticamente desapareciam da história, né? E esses são alguns exemplos, né? A gente sabe que tem outros, o Império Persa, né? Até a China mesmo, né? Mas, assim, esses são poucos exemplos. Só agora me deu conta que é bem eurocêntrico. E também a gente tinha uma população que crescia muito pouco,
né, uma taxa de crescimento baixa da população, né, e não tinha muita diferença de padrão de vida entre as regiões, era todo mundo pobre, né. Se vocês já viram um vídeo que eu tinha postado para vocês lá do médico sanitarista, que é um vídeo no YouTube, aquele vídeo é excelente, eu aconselho vocês a assistirem, porque ele é muito gráfico, né, ele tá mostrando ali os países, né, ao longo do tempo, a população em termos de a expectativa de vida ao nascer. E aí ele fala, no começo está todo mundo concentrado ali perto do início do gráfico, ali perto do zero, né? É todo mundo pobre, né? E doente, né? E aí os países vão se desenvolvendo e as desigualdades vão ampliando, vão ampliando. Aí vai mais desenvolvendo até chegar, né? Esse vídeo aqui, acho que cabe 2008, ele chega lá com os países, com uma amplitude de desigualdade dos países muito grande, né? Então, isso que aconteceu, né? Antes não tinha muito crescimento, era todo mundo, né, com o padrão de vida baixo, e aí os países foram crescendo, né? E nem todos foram crescendo, e essa diferença foi aumentando. Aqui a gente vê um gráfico e que mostra o crescimento, mostra a população, né? População em milhões, né? E aqui ao longo do tempo. É um gráfico muito longo, né? Esse gráfico, ele vai mostrando assim, ó, o que né, a população crescia muito pouco, muito baixo, né? Você vê, tem os momentos que cresceu mais, mas assim, a partir mesmo da segunda revolução industrial, né? A primeira acontece aqui quando passa, né, aqui bem antes de Cristo. E aqui acontece a segunda revolução industrial, quando a população começa, desculpa, a segunda revolução agrícola, quando a população começa a crescer, né, e vem a revolução industrial, a máquina, né, de Watt, as ferrovias, teoria dos germes, né, o que a gente tem aqui? Avião, a guerra na malária, penicilina, DNA, computadores rápidos, energia nuclear, o homem vai para a Lua, tem os computadores, tem o projeto Genoma, então quanta coisa que aconteceu, né? Os homens estão em Marte, né? Então, muita coisa aconteceu. E aqui a gente tem um gráfico muito parecido, mas muito mais recente, né? 1500, então vamos dizer que 1500 está aqui, né? Desse pedaço do gráfico. E só que aqui a gente tem o PIB per capita. Daí ele está em valor de dólares de 1990 e está em log, ou seja, o log do PIB per capita, valores de 1990. Tá? Isso do mundo, né? Oi, deixa eu voltar lá. Aí eu vou vendo que, assim, de 1500, né, cresce pouco, 1700 começa a crescer mais, né, 1700, 1800, a partir de 1900 começa a acelerar esse crescimento, né? Então, é a partir do século XIX, né, que a gente observa padrões, né, ganhos sustentados de padrão de vida, né, que vem com uma elevação sem precedente de salário, de renda per capita da população, e da população mesmo também, né, e eles são ganhos permanentes, né, não é como aqueles impérios de antigamente, que eles surgiam e depois eles caíam, né, então, assim, de uma forma geral, pode até ser que um país passou outro país, né, não é mais a bola da vez, mas assim, por exemplo, os Estados Unidos passou a Europa, mas não quer dizer que a Europa é pobre, ainda tem uma qualidade, um padrão de vida muito bom na Europa, né? A gente também observa uma queda da participação da agricultura, uma elevação da participação da indústria, né? E ganhos de produtividade que advêm do progresso tecnológico, né? E uma coisa que a gente vai falar muito nessa disciplina é sobre o progresso tecnológico, tá? E ele ocorre de forma desigual entre os países,
né? E por isso que a gente vê essa ampliação da desigualdade entre países, né? Então, na Inglaterra começa no início do século XIX, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, vai no final do século XIX, né? A América Latina é mais recente, depois vem seguido pela Ásia, né? Que foi primeiro os tigres asiáticos, agora, né? Os emergentes como a China, Índia, Indonésia, tá? E aí, como consequência, né? A gente tem, né, desigualdade de padrão de renda entre países, tá? Aqui tem uns dados que estão a valores são dados de 2014, né, da renda per capita, mas que ela é a valores de 2011, corrigidos pelo poder de paridade de compra. Eu retirei aqui da Penworld Table, tá? E a gente vê, olha, os Estados Unidos, a renda per capita dos Estados Unidos, a renda per capita do México, já deu uma boa queda, né? É um pouco mais que um quinto. Aí da Índia, já é 10% dos Estados Unidos. E da Guinéia, né, já é bem menos, né? Então, vê como tem essa desigualdade. A diferença de renda entre países responde pela maior parte da desigualdade de renda do mundo. É isso que eu estava falando para vocês. Os países são desiguais. E a gente mora num país que é muito desigual. Então, a gente tem essa percepção, não, os países são desiguais. Mas se a gente for ver, né, a amplitude da desigualdade da população do mundo é muito maior do que a dos países, né? Porque você tem o mais rico do país mais rico com o mais pobre do país mais pobre. Então, é muito difícil, né? E essa dispersão de renda não está se reduzindo ao longo do tempo. Isso é uma coisa que, para a gente, é uma coisa como que eu vou dizer, intrigante, que a gente queria estudar crescimento econômico, a gente quer saber como é que a gente faz para os países crescerem, como é que a gente faz para reduzir essa desigualdade de renda, né? Por isso que a gente começa falando desses fatos utilizados. Como é que a gente faz para reduzir, né, essa distribuição de renda? Aqui mostra, né, uma foto do mundo, né, uma foto satélite do mundo, e mostra o mundo à noite, e aí dá para ver eletricidade, dá para ver como, né, tem lugares que é muito mais urbano, né, e tem eletricidade, quer dizer, tem um tipo de padrão de vida, né, e tem lugares que é mais escuro e não tem eletricidade. Então a gente vê, né, por exemplo, a Europa é muito acesa, né, a gente vê aqui Índia, parte da China, o Japão, né? Na África, aqui o Midwest, né? O Oriente Médio, né? Na África a gente vê né, esses pontos que são mais, né, de costas. Na Austrália também a gente vê mais costa, né? Os Estados Unidos e o Canadá, né, também, o Canadá é mais embaixo, os Estados Unidos é mais costa, tá aumentando a desigualdade, né, regional nos Estados Unidos, o meio tá ficando mais pobre, né, os ricos a renda tá ficando mais concentrada nas costas, né. Aí você vê o Brasil, nossa, gente, olha que bonitinho aqui, quase dá para ver o mapa de São Paulo, né. E olha aqui o Uruguai. Como é que é o Uruguai mesmo? Não. Ou é Argentina já? Mas a gente vê, né, aqui também, a gente vê um padrão, né, de, de ocupação, né, e vê como a renda é mais desigualmente distribuída. Lógico que tem lugares que são menos povoados e tem desertos e tudo mais, mas tem lugares que a gente, né, relaciona mesmo com a falta de infraestrutura, né. Aqui esse mapa dá um padrão muito parecido, e a ideia é a mesma, mas aqui ele está com o PIB
é o PIB por quilômetro quadrado, tá? Então, aqui também, ó, você quase vê o mapa do estado de São Paulo, né? Você vê aqui as costas, mas esse meio mais pobre, né? Aqui nos Estados Unidos também a diferença entre as costas e o meio, né? A África deixada para trás, aqui na Austrália mais costa também, Japão ainda forte, China, Índia, né, Europa. Então, mostra bem esse padrão, assim, de onde estão os países, né, mais pobres. Essa foto é bem famosa, que é, aqui a gente tem a Coreia do Norte, aqui a gente tem a Coreia do Sul, que seria essa foto de satélite, né, que vê a eletricidade à noite. E eu sempre falava com meus alunos, né, olha o que é, né, um país pobre, um país rico, no país rico tem infraestrutura, no país pobre não tem, né, mas na verdade eu estava errado, gente. E o meu colega, o professor Bruno Rocha, me deu um livro de aniversário, e eu aprendi que a Coreia do Norte tinha uma rede de eletricidade muito desenvolvida na época do comunismo, né, e que todas as cidades tinham eletricidade, e essa eletricidade, e não só eletricidade também, todas as cidades tinham teatro e cinema, né, porque o imperador, ele achava, né, que a propaganda do sistema era melhor feita pela cultura, né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas ele era fascinado com o cinema, ele chegou até a sequestrar um cineasta americano para fazer filme para ele, que ficou uns anos lá fazendo filme para ele. E aí depois, com a queda da União Soviética, não houve manutenção, parou de vir dinheiro, né, para a Coreia do Norte, e aí não houve manutenção dessa infraestrutura, né? Essa infraestrutura está com muitos cabos. Isso eu estou falando do livro que eu li, tá? Se for mentira, é mentira, mas eu estou falando do livro que eu li, né? E assim, teve roubo de cabos, né? Tudo mais, mas assim, a verdade é que esse capital não foi reposto, né? Esse investimento em capital não foi reposto, e agora há poucos lugares com eletricidade na Coreia do Norte. Aqui são os alunos da Guiné, aproveitando a luz do aeroporto para estudar à noite, né? Questão da infraestrutura, né? Aqui que eu falei para vocês, olha, aqui a gente tem uma pessoa do lado da outra, da mais pobre até a mais rica. Aí vocês vão observando, olha, aqui a gente tem a renda média do mundo, tá? Que aqui é PIB per capita, então o PIB per capita médio mundial, tá? E aqui você vai vendo, olha, como está muito abaixo do mundo, né? Olha como 20%, 40%, 50%, quer dizer, metade da população ainda está muito abaixo, 60%, 70% está alcançando, isso aqui em 75%, quando reproduz, né, a renda média, o PIB per capita médio mundial. Quer dizer, a gente tem, assim, mais ou menos, né, 25% da população do mundo acima da média apenas. Né? Veja como é desigual. Esse gráfico que eu roubei do livro do Weil, que é um livro de crescimento que está na bibliografia complementar de vocês, que ele roubou não, né? Pegou emprestado desse artigo aqui. Então, deve ser mais velho que 2002. Tá, esse aqui é um gráfico do Vorath, que eu peguei da página dele, e que é mais atual aqui, com 2008, mas vocês podem ver que não mudou muito, né? Aqui é o contrário, né? A gente tem as pessoas aqui, e o PIB per capita aqui, né, aqui por trabalhador, relativo aos Estados Unidos, então, em vez de ser, aqui era em valores, né? Aqui, em vez de valor, é em porcentagem também, né? Então, quer dizer, aqui, quando chegar aqui, é que tem o mesmo PIB per capita dos Estados Unidos. E tem poucos países que têm um PIB per capita dos Estados Unidos maior,
Mas aqui tem, olha, uma quantidade boa de pessoas, né, que tem muito abaixo do PIB per capita, né, 50% da população chega a ganhar até 15% do PIB per capita americano, né, isso é mediana aqui do PIB per capita, tá, e aí continua, né, assim, 40% do PIB per capita americano dá 80% da população, né? Quer dizer, 20%, né? Aqui, ó, quando pegar 80, aqui é 40, né? Aqui, se eu pegar 75, 40, né? Só 20% da população vive mais que uma renda per capita, né? Que é 40% a renda per capita dos Estados Unidos ou mais, né? Então, vê como é uma distribuição muito desigual, né? Bom, eu vou parar esse vídeo agora e depois eu volto para falar mais, tá? Interromper a gravação.